Vamos desfrutar de mais uma ministração intitulada Voltando ao Princípio. Vou convidar os irmãos a abrir lá em Gênesis capítulo 3. Vamos falar um pouco sobre indução ao erro. Muitas vezes nós não temos muita realidade dos mistérios de Deus e nós somos muitas vezes até induzidos por uma linha através da palavra a pecar. E essa ministração, esse desfrute, eu creio que Deus vai nos trazer a realidade que não há um culpado a não ser nós mesmos. Ou seja, que cada um vai dar conta dos seus próprios erros. O homem é natural e é por isso que nós temos muitas amarguras, ressentimentos, que nós sempre somos induzidos pelo diabo a achar um culpado. E muitas vezes quando nós não temos muito discernimento, a gente até usa a própria palavra para induzir ou ser induzido a julgar e a pecar. Hoje de manhã ainda estava orando, estava me lembrando que muitas vezes a gente, através da própria palavra, a gente acaba querendo encaixar o erro dos outros, encaixar eles nos erros e acaba esquecendo o mais importante, que é nós mesmos. Essa palavra de Gênesis 3 fala claramente que cada um teve a sua consequência do seu erro, mas cada um queria jogar a culpa no outro, né? Isso está relatado bem claro quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, está no versículo 8, e diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Vamos parar um pouquinho, amém? Você vê que quando Deus começa a dialogar com ele, Deus está levando ele, através das perguntas, a ele reconhecer que ele errou. Quem fez com que você fizesse isso? O que aconteceu que você acabou errando? Você fez o que eu disse para ti não fazer? Ou seja, Deus está dizendo para ele: você reconhece que foi você que errou? Foi você que decidiu fazer o que eu disse para não fazer? E é muito interessante porque está dentro de nós, né? Porque na mesma hora ele rebate, ou seja, ele se defende através de uma autodefesa que nós todos temos, de não reconhecer que ele estava errado. Naquele exato momento ele já jogou a culpa toda para a mulher, né? E é claro, a gente já meditou muito, já falou muito, já ouviu muito sobre essa passagem, mas cada vez que a gente para e começa a meditar, a gente vê que isso acontece conosco também. Porque sempre quando Deus vem dialogar, Ele vem dialogar comigo e com você. E Ele sempre quando Ele vem dialogar, Ele vem mostrar a verdade para mim e para você. Qual é a verdade? Que o mal está em mim. Que as minhas atitudes e reações não podem estar ligadas a atitudes e reações dos outros. Quando elas estão ligadas, nós sempre vamos ter essa autodefesa de dizer: não, tudo bem, eu até errei, mas eu fui induzido a errar. Eu sofri porque alguém fez eu sofrer. É muito tremendo porque às vezes a gente tem alguma causa, a gente vai diante de Deus e é tão tremendo quando Deus, através da nossa consciência, fala: mas o problema é a culpa não é do outro. Ah, mas ele me enganou, mas quem decidiu ser enganado é tu, porque tu tem a verdade. Quando a gente começar a ver isso, primeiro, nós vamos desfrutar mais de Deus.
Segundo, nós vamos crescer com as coisas, porque sempre quando eu exteriorizo e eu coloco a culpa em outro, ou eu acho uma desculpa, eu acabo fortalecendo o meu ego, porque eu nunca quero reconhecer, eu sempre me coloco numa posição que não é minha, né? E você vê que isso é da natureza pecaminosa. Aqui eles já estavam sob o governo da natureza pecaminosa, tanto que eles já estavam se escondendo, já estavam com medo e já estava brotando todas essas coisas. E tanto que brotou num e brotou no outro. Aí, o que ele fez? Foi falar com a mulher. Mas não aconteceu a mesma coisa. O que diz aqui? Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E é muito interessante porque, imagina, que nem quando os pais pegam os dois filhos se paulhando e chamam os dois ali para corrigir, um sempre começa a botar a culpa no outro, porque esse fez isso, aquele fez aquilo. E eu me lembro bem, porque meu pai sempre dizia: pois os dois estão errados, os dois vão tomar varada. Aí já era aquela choradeira, porque daí já não adiantou a estratégia de querer dizer que a culpa era do outro, porque sempre, a natureza sempre é essa, a gente sempre quer justificar nossas atitudes com os erros dos outros. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. A atitude do outro é questão com o outro, tanto é que é bem claro aqui, porque Deus chamou um por um e disse: tu vai acontecer isso, tu vai acontecer isso, tu vai acontecer isso. A partir do momento que nós tivermos essa realidade, nós vamos parar de querer nos justificar em relação a tudo que nós passamos. E quando nós pararmos com isso, nós vamos crescer com as circunstâncias. O que é crescer com as circunstâncias? É adquirir mais vida de Cristo. É desfrutar de mais vida de Cristo. O que é desfrutar de mais vida de Cristo? É ter paz, é ter mansidão, é ter domínio próprio, é tu poder tocar nos frutos do Espírito e as circunstâncias externas não movimentar mais você. Porque elas ainda nos irritam muito, principalmente se nós achamos que nós sofremos um dano. Porque na hora que Deus pegou e chamou eles tiveram uma reação como qualquer criança, se esconde, tem medo. Por quê? Porque já sabe que fez errado. E é tão tremendo quando você pega... E Deus diz que nós temos que voltar a ser crianças, e os exemplos de crianças é muito tremendo, porque é bem a realidade, né? Quando você pega eles com a mão na tampa, eles ficam com a cara assim, que nem se mexe. Ou então se escondem. Eu era muito arteiro, eu seguido me escondia. Escondia e ficava quietinho. Daqui a pouco só ouvia: André Luiz, onde é que você anda? Quando chamava os dois nomes, eu disse: ih, a coisa preteou. Porque sempre era Andrezinho, daqui a pouco: André Luiz, onde tu tá? Eu, me descobriram. E agora? Por quê? Porque você quer fugir da consequência do erro, né? Você não quer ter que conviver com aquilo. E é muito tremendo, por quê? Porque Deus foi falar um atrás do outro, Ele chamou um a um. Tanto que ela botou a culpa na serpente, lá foi Deus falar com a serpente. Só que você vê bem que a serpente, já a conversa é diferente, né? A serpente, ele já sabia que ela era do mal mesmo. Ali, quando ele já falou, já determinando o que ia acontecer. E a partir daquele momento ali, ele já disse o que ia acontecer com a mulher, já disse o que ia acontecer com o homem. E vocês vão ter, porque você fez isso, você vai ter essa consequência. Aí você vai dizer aqui: quem foi mais culpado dessa situação? Tem como você dizer quem foi mais culpado? Não tem como. E essas ministrações são tremendas, porque eu me lembro bem que bem na primeira vez, na primeira ministração, eu disse para os irmãos que nós íamos tocar em algumas coisas que se passaram, mas não com o intuito de relembrar e nem justificar, mas conforme é o propósito dessas ministrações, ver onde nós erramos, voltar e não errar mais. Muito bem. Então nós vamos ter que retomar e falar um pouco sobre a tal Jezabel. Lembra disso? Onde tinha até um adesivo: não para ela, não para ela.
Podia botar aqui, não para Eva. Podia botar aqui, não para Adão. Não podia também? Não para a serpente, aí ficava um pouquinho mais certo, né? Então, vamos lá no 1 Reis, capítulo 21. E aí nós vamos ver como nós somos muitas vezes induzidos a errar. Por quê? Porque a gente sempre tem que ver o fruto de tudo que a gente recebe e que a gente muitas vezes, vamos dizer assim, experiencia, né? Por quê? Porque esse é um processo que eu me lembro bem, e isso aconteceu comigo mesmo, que nós éramos induzidos, assim como a serpente induziu o Adão e a Eva, mas a culpa não é a da serpente, porque a natureza dela é a indução ao erro. A questão é nós, se nós vamos cair ou não. Não adianta nós ficar botando a culpa na outra, ou no outro, ou em quem quer que seja. Se nós erramos é porque nós não buscamos a realidade. É porque nós não oramos e não clamamos para Deus nos mostrar. Algumas vezes dava algum foco. Tanto que a gente sempre dizia, não tem Jezabel se não tiver Acabe, mas ficava só nisso, né? Então nós éramos induzidos o quê? E as mulheres não podiam nem ouvir isso. Por quê? Porque nós éramos induzidos que esse espírito agia na mulher. E isso deu muito problema nos relacionamentos. Por quê? Porque os maridos começavam a chamar as mulheres de Jezabel. Porque começavam a cobrar em relação a isso. E esqueciam que, na verdade, Deus vai dar, nós vamos dar conta a Deus, cada um de si mesmo. E se você pega essa passagem de 1 Reis, capítulo 21, você vai ver a questão que acontece aqui, você vai ver que é a mesma coisa que aconteceu antes. Só que muitas vezes nós lemos uma passagem, nós pegamos um personagem, daqui a pouco a gente começa a viver e começa a colocar esse personagem ou uma roupagem nas outras pessoas, seja nossa esposa, seja em quem quer que seja. Porque daqui a pouco, se o filho não obedece, vão chamar ele de Absalão. Daqui a pouco a mulher não obedece, é Jezabel. Daqui a pouco o outro é assim, aí você pega uns personagens, parece novela mexicana, isso. Isso até, na verdade, depois que a gente começa a olhar com a realidade, porque por isso que nós temos que nos abrir, porque quando você vem com uma linha e você começa a olhar a Bíblia só com uma linha, todas aquelas passagens vão se encaixando na linha que você quer. E as passagens que não encaixam nessa linha, você não lê mais ou não ministra mais. Por quê? Porque você acaba cortando capítulos inteiros da Bíblia, porque você não acha um lugar que ela se encaixe naquilo que você acha que é certo. É que nem a questão, por exemplo, visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Quantas vezes ouviram isso? Mas o que é visão celestial? É alguma coisa que um homem recebeu e eu tenho que obedecer ele? Não, irmãos, visão celestial é a Bíblia. Só que, muitas vezes eu fui induzido a isso, eu acho que isso é a verdade e que eu tenho que seguir aquilo ali. Então você vê como o diabo é astuto e como ele nos induz ao erro, nós achando que estamos certos. Porque quando Deus chamou Adão e começou a falar, vem cá, tu comeu, tu fez aquilo que não era para te fazer. Não, ele está dizendo assim, não, é que o negócio seguinte foi a mulher que me deu e eu comi. Ele está dizendo, não fui eu que eu desobedeci. Foi ela que me enganou para me desobedecer. Que coisa bem louca isso. E Deus vai cobrar de quem? Tanto que nós sabemos, você vai continuar lendo lá Gênesis 3, você vai ver que Deus chamou cada um e deu cada um segundo o seu proceder, porque é isso que a Bíblia diz. E sempre quando eu acho que tem alguém que é errado ou que alguém me induziu a errar, eu estou dizendo que eu não tenho culpa nenhuma. Eu estou me eximindo de uma responsabilidade que é minha, não é do outro. Por isso que nós não podemos culpar ninguém, quem quer que seja. Por quê? Mas a pessoa me enganou. Não, mas ela enganou porque tu quis, porque tu conhece. Imagina nós indo reclamar para Deus hoje de tantas coisas, Deus vai dizer, mas vem cá, que conversa aí? Tu conhece a Bíblia, tu sabe o que eu estou dizendo, o que você está querendo de conversinha? Muitas vezes a gente vai, através da nossa oração, querer que Deus justifique, que penalize o outro, que mude o outro, que quebre o outro. Por quê? Porque a gente sempre coloca, porque sempre quando se você for nessa linha, você vai dizer,
Imagina um monte de Adãozinho junto. Mas essas ervas não dá mesmo. Tio. Que coisa séria essas mulheres. Deus tem que descer de fogo mesmo. Tem que julgar elas. Deus vai tirar do meio da gente essas ervas. Por quê? Porque você está se eximindo da responsabilidade e você está colocando a culpa em outro. E isso leva você a quê? Primeiro, ser mais altivo, soberbo. Porque quando você está julgando o outro, você está achando que não é. É a mesma coisa dizer, esse está julgar, esse vai para as trevas exteriores, esse vai para o inferno, esse vai não sei para onde. Que conversa é essa? O que tu sabe? Tu não sabe nada. Tu não conhece o coração de ninguém, como é que tu vai dizer que esse vai para cá, que ele vai para lá? Tu é Deus? Então você vê que ponto a gente chega, porque isso nós estamos falando de coisas que de repente você vai ver que você já fez. Ou você já pensou. Aí você vai dizer, mas me ensinaram. Não, mas te ensinaram, não, a Bíblia é o teu ensinamento. Se te ensinaram errado, se tu estivesse orando e buscando, Deus ia te mostrar. Ao mesmo tempo, porque isso que Deus diz que não desperteis até que Ele o queira, porque Ele permite isso para ver se a gente vai buscar a verdade mesmo. Porque nós temos que aprender a julgar tudo que é falado, porque Deus deu essa autoridade, julgar toda profecia. Nunca a pessoa, sempre o que é falado. Agora, se você chega num ponto de você não julgar mais nada, você está confiando no quê? No homem, em você, no seu discernimento daquele que está falando. É por isso que se você pegar, por exemplo, algumas doutrinas, que nem eu disse outra vez, você vê que tem algumas doutrinas que eles andam de 2 em 2, eles vêm na tua casa e te dão um materialzinho. Deixa eles falarem. Bota eles para dentro de casa e você começa a ouvir eles. Daqui a pouco você está concordando com eles. Eles te dão um nó. Porque eles já vêm, parece uns robozinhos, já com aquela mecânica, já com os versículos encaixadinhos, fazem um banzé. Quem é que vai mostrar para mim e para você que não é de Deus, irmãos? Só o Espírito de Deus, você vai ter que buscar em Deus. Porque se você buscar nesse, naquele outro, por isso que muitas vezes as pessoas vêm, pastor, mas o que quer dizer isso aqui? Guarda esse dia, guarda o outro, porque cada um diz uma coisa, as pessoas ficam confusas, né? Você tem que orar. Porque você também não pode acreditar no que eu digo, você tem que orar e buscar de Deus se aquilo que é liberado testifica com aquilo que está dentro de você, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica as coisas do Espírito. E é óbvio que muitas vezes as pessoas chegam e não sabem, mas nessa era findoura elas já vão chegar já sabendo da verdade, elas já vão chegar e já vão ouvir, opa, mas que negócio é esse? Eu fui lá e disseram para mim que eu tenho que ainda cuidar o que é falado, que negócio é esse? Mas isso é a verdade. Então você já entra na verdade, porque se você entra na mentira, você daqui a pouco passa um tempo, você está engodado. Por quê? Porque um dia testifica uma coisa, outra. É por isso que, na verdade, as pessoas acreditam em tantas coisas, porque sobrenatural não quer dizer que é de Deus. Outra coisa que sempre eu vi, mas é que a pessoa me falou e deu certo. Sim, eu já cansei de ir em cartomante e deu certo, gente. E é Deus? Ou o diabo acerta algumas coisas também? Onde eu me criei no ocultismo, eu vi sobrenatural, eu tive curas. Eu tive cura no ocultismo. Ou você acha que as pessoas estão tudo lá por quê? Porque elas também já tiveram alguma coisa, porque o diabo alguma coisa dá também. É por isso que você não pode olhar com os olhos naturais. Outra vez eu estava vendo um filme, dos fins dos tempos, e é muito interessante mesmo, porque mostrava um cara que estava numa cadeira de rodas, e o que uma pessoa que está na cadeira de roda quer? Caminhar, né? E o bicho disse para ele assim, se tu me adorar, se tu vier para o meu lado, tu sai caminhando. Na hora, ele saiu caminhando. E na hora ele foi para o outro lado. Aí quando você vê uma situação dessas, você lembra da verdade, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não quero saber se eu vou caminhar, se eu não vou, se eu vou ficar vivo, se eu vou morrer, uma coisa eu sei. Eu não vou adorar outro Deus, não. Se Deus quiser me livrar, ele me livra, senão eu não quero saber. Isto é uma realidade de quem verdadeiramente vai ter o coração voltado para Deus, porque a tendência, na finaleira, que nem diz, é que o bicho faça muitas coisas. Se você não estiver firmado na verdade, você se vende, eu também.
rapidinho. Por muito pouco a gente se vende. Porque a gente tem desejos, a gente tem vontades. E para mim não ser enganado, eu não tenho que ter desejo ou vontade, porque senão o bicho vem, olha aqui o que eu tenho para ti. Olha aqui aquilo que tu sempre quis e Deus não te deu, eu tenho. É por isso que Deus diz que nós temos que ficar satisfeitos com aquilo que nós temos. Porque se você não estiver satisfeito com o que você tem hoje, mesmo que não seja aquilo que você gosta ou acha que precisa, o diabo uma hora vem e dá para você e para mim, e nós somos engordados. E Deus está nos ensinando agora realmente o que é negar a si mesmo. O que é não ter mais desejo natural a não ser servir a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Você vê amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer que você não troca a Deus por nada, por nenhuma vantagem, por nenhum sonho natural, por nada, porque você tem convicção naquilo que Deus quer para a tua vida. E você vai pegar essa passagem de 1 Reis 21, você vai ver o que aconteceu. O cara queria algo, não recebeu. Sempre o problema que começa a entrar esses bichos é por quê? Porque, primeiro, ele quer algo, ele tem um desejo. Aqui ele tinha um desejo de ter uma vinha. Lá no fundo, a serpente veio engordando a Eva, mas ela tinha um desejo dentro dela. O Adão tinha um desejo dentro dele também. E o diabo sempre vai onde você tem um desejo. Aquilo que você quer. Você quer muito uma coisa, eu cansei de ver já. E eu clamo para Deus ter misericórdia na minha vida, de gente que ficou anos e anos pedindo alguma coisa para Deus, e Deus deu. Ou não sei se Deus que deu também, né? E a pessoa se sumiu. Nunca mais. Porque daí não tem mais tempo. Aí ela tem outras atividades, tem outros desejos, porque aquilo proporciona a outros, e aí a pessoa vira as costas. Quantas vezes eu vi isso já? Fica aqui orando, clamando, Deus me dá, ou seja, um cônjuge. Bom, arrumar um cônjuge, casou, nunca mais Jesus. Por quê? Porque Deus diz também que Ele entrega para os ídolos, é isso que tu quer? Você está aqui orando, clamando, como se aquilo ali fosse ser uma glória para você ajudar Deus no propósito que Ele tem, ou realizar o propósito de Deus, e aí recebe, se manda. Isso acontece muito no natural também, né? Os pais criam os filhos, depois aí, quantos grupos familiares tem nas casas geriátricas, quantas histórias a gente ouve dos filhos que não querem nem saber dos pais mais e jogam lá. Pois é a mesma coisa que a gente faz muitas vezes com Deus, a gente usa Deus e depois joga fora. Mas é muito tremendo porque Deus não nos joga fora. Então vai chegar uma hora que Deus vai nos resgatar, seja da maneira que for e com as consequências que forem necessárias para que isso aconteça. Aí você vê, você pega uma passagem dessas aqui, é a mesma coisa que você pegar lá da queda do homem e colocar toda a culpa num, que foi o que aconteceu aqui. Ou seja, que muitas vezes a gente é induzido a achar e botar o foco na Jezabel. Porque a Jezabel manipula, ela faz isso. Ah não, e o outro que foi choramingar e... Diz aqui no capítulo 21. Versículo 1 em diante. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Ele estava fazendo algo de errado aqui? Não, aos olhos naturais ele estava oferecendo algo que até era melhor do que ele tinha, ou ele pagava em dinheiro, ele fazia qualquer coisa. Então você vê que quando a gente vem com um desejo de obter alguma coisa, a gente até quer dar algo, mas a gente quer dar algo já esperando
o quê? Algo em troca. Esse demônio aqui, ele sempre vai agir com a pessoa, queridinho, amigo, né? Fielzinho, quando ele tem uma expectativa de receber algo. Porque na hora que ele não recebesse algo, gente, ai, a coisa fica feia. Isso aqui o legítimo não sabe ser contrariado, né? É tão bonitinho enquanto não disser não para ele. Uma pessoa que não sabe ser contrariada, sabe quem é? Vaso do diabo. Isso é a realidade do que é. Toda vez que eu não aceito algo, eu estou sendo vaso de desonra para Deus. Eu não aceito um não. Pois a vinha era de quem? Era do cara. O que ele tem? Ele pode dizer sim ou não. É ele que tem a autoridade sobre aquilo. A partir do momento que ele disse não, deu início a um processo terrível. Um processo que é bem como a Bíblia diz, um abismo chama outro. Aquele processo que parecia nem ser tanto, trouxe uma reação que também parecia não ser tanto, porque você vai olhar e dizer, mas ele ficou chateado, né? Ele foi, diz ali no versículo 4, então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porque é óbvio e é claro aqui, primeiro, ele estava alimentando uns demônios que estavam dentro da vida dele, agindo na vida dele, de autocomiseração, né? Porque uma pessoa que acha que ela tem autoridade, ela acha que pode fazer o que ela quer. E toda autoridade é estabelecida por Deus, mas toda ela é limitada. Limitada ao quê? Limitada àquilo que Deus quer. Você não pode se sobressair àquilo que Deus determina. Senão você se coloca no lugar de Deus, você começa a sofrer consequências. A partir do momento que ele se colocou no lugar de Deus, de não aceitar, ele se tornou Deus, o que acontece? Quando você se torna Deus, a primeira coisa que aparece é o quê? Servos. Sempre vai aparecer gente para te auxiliar a ser um vaso de desonra. Sempre vai. Quando você está revoltado, sempre vai vir alguém que vai te alimentar aquela revolta. Quando você estiver indo para uma linha, seja ela qual for, sempre o diabo vai mandar alguém para te alimentar, para aquilo ficar mais forte dentro de ti. E isso aconteceu através da Jezabel, da mulher dele, porque ela chegou e disse, o que houve contigo? Mas vem cá, tu não é o rei, tu não é a autoridade, rapaz, tu pode fazer o que tu quer. Quando o homem acha que pode fazer o que ele quer, que ele está acima da autoridade de Deus, ele vai sempre trazer frutos divisivos, de morte, de mentira, de medo, de todas essas bugigangas. Vai envolver outros, porque desencadeou. Aí a Jezabel disse o quê? Não, deixa comigo que eu vou resolver isso. Rapidinho ela achou uns caras que não tinham caráter nenhum e que disseram, não, deixa que nós vamos lá e vamos mentir, vamos falar mal. Gente, isso aqui é muito profundo, essa passagem. Isso aqui ministra tanta coisa pra gente. Quando você der vazão, ou eu, pro diabo falar e você aceitar, você vai ver que vai desencadear um monte de problemas. Vai começar a envolver um monte de gente. Diz essa passagem. No versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Tu não é autoridade levantada por Deus, tu não pode receber não. Tu não pode não te satisfazer. Ninguém pode dizer que tu não pode ter isso. Mas você vê que a autoridade da vinha era de Nabote, não era dele. Porque a autoridade é limitada. Limitada àquilo que Deus determina.
Gente, quando a gente sai desses limites, a gente vira um instrumento do diabo tão terrível que a gente traz muito problema. A gente traz problema para toda uma casa, para toda uma cidade, para toda uma congregação. Porque você vê bem que diz aqui no versículo 9: Jezabel escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos. Vê que ela se associou com quem? Maligno se associa com quem? Com maligno. Se você julgar, sempre vai ter alguém que vai se associar e vai ouvir. E vai falar aquilo que você falou também. Isso é associação. Não tem associação ao tráfico? Aqueles que auxiliam. Eles propriamente não traficam, mas eles se associam. Eles auxiliam as pessoas a traficarem. Isso é associação ao tráfico. Tem associação ao diabo. E tem um monte de crente que se associa com o diabo. Se associa como? Conforme diz aqui. Traz uns homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenava, segundo estava escrito nas cartas que ele havia mandado. Apregoaram um jejum. Que chique, né? Um jejumzinho. Vamos jejuar. Vamos jejuar para Nabote morrer. Gente, eu já ouvi isso. Vamos jejuar para aquele morrer, vamos jejuar para aquele ser quebrado, vamos jejuar para... Que horror. Deus tenha misericórdia de todos nós. Eles pregaram um jejum para o diabo prevalecer. Porque tem jejum do diabo? É claro que tem. Senão você não via tanta manifestação maligna através de cura, né? O budismo, por exemplo, é um que jejua muito. E tem várias manifestações sobrenaturais, que não quer dizer que é de Deus e que traz um certo, entre aspas, benefício. E nós vemos aqui que então vieram 2 homens malignos, versículo 13, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Vejam bem, irmãos, perante o povo, um não trouxe um outro não, que trouxe mais vários nãos, que fez com que todo mundo entrasse no não, ou seja, que todo mundo pecasse. O povo todo julgou aquele homem pelo que tinham falado. Por quê? Porque você olhava, tinha pego o cara, tinha testemunha, tinha tudo, todo mundo julgou ele. Sim ou não? Imagina esse povo depois chegando lá diante de Deus. Vem cá, mas tu não estava lá na época naquela hora que julgaram e apedrejaram? Não, mas o negócio seguinte é que os caras falaram que ele tinha feito. O rei disse que tinha feito. Não, mas e tu? Então tu acreditou no que eles disseram, é isso? Então, na verdade, muitas vezes hoje as igrejas fazem um plenário, um julgamento que nem fosse natural. Você vê, por quê? Por que pegaram 2 testemunhas? Porque a Bíblia fala, né? Que tem que trazer as testemunhas. O diabo sabe bem o que tem que fazer. O diabo sabe muito bem. Então você vê que todo o povo acabou pecando. Que maldição veio sobre essa vida, todas essas vidas, por causa de um que não aceitou. Mas aí você vai dizer, a culpa foi dele? A culpa foi da Jezabel. A culpa foi de cada um, e cada um vai sofrer o dano segundo o que fez, segundo o seu proceder. Porque também se acreditaram e jogaram uma pedra no cara para matar, pode ter certeza que ele também vai ser cobrado por aquela pedra que ele jogou.
E não adianta dizer que a culpa foi do outro. Então Jezabel, ouvindo que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote israelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Aí você vai ler aqui, você vai achar até que de repente o Acabe nem sabia o que estava acontecendo, né? Porque esse demônio do Acabe, primeiro, ele sempre se esconde atrás, ele não aparece. Ele diz que não sabe nada. O que houve? Mataram o cara, ele morreu. Ai, Deus julgou ele para me dar a vinha, né? Ele não quis me dar. Tanto é que quando ele ouviu, aqui já está relatado que ele levantou e foi tomar posse. Ele não perguntou o que aconteceu com ele, perguntou. Mas como é que ele morreu? Não, ele já sabia tudo, só que ele não aparece. Por isso que tem o demônio que fica quieto e o demônio que fala. Qual é que é o demônio pior? Os dois são demônio. A gente é que faz a acepção de demônio. Esse é... Não, tem o demônio mais quietinho, o mais disfarçado, o que é usado para induzir os outros. Mas tanto o que induziu como o que foi induzido vai ter a sua pena. Não adianta, gente. É por isso que você nunca pode ser induzido a ter um fruto que não edifique a tua vida. Quando você é induzido a julgar quem quer que seja, isso não é de Deus. Não importa o que a pessoa fez. Porque Deus diz que você não pode julgar. Discernir é uma coisa, não tem como tu não ver. Julgar é quando você acha que você é melhor do que aquele que fez. Isso é julgar. É por isso que muitas vezes a gente vê essas coisas terríveis que aparecem na televisão e cada vez está aparecendo mais, porque está ficando mais exposto. E quantos de nós nunca disse isso? Como é que pôde fazer uma coisa dessas? Como é que picou o cara e botou dentro da mala? Como é que pode fazer isso? Que horror! Peça para Deus mostrar se isso não está dentro de você. Ao mesmo tempo, a pessoa que fez, é óbvio que ela vai ter a consequência dela, não estou bem pelo contrário, vai sofrer o dano sim. Mas não pense que se também não for a misericórdia, se Deus entregar você para os bichos, você não corta um, não bota na mala. Não, eu não faço isso, que coisa horrível. Gente, coisa muito séria. Se o diabo toma conta, você faz coisas que você não imaginava que ia fazer. Você tem pensamentos que você não imaginava que teria. Mas quando você tem realidade disso, você está sempre pedindo para Deus subjugar. Senhor, tem misericórdia, como é que essa pessoa pode fazer isso, Senhor? Tanto que a pessoa sofre o dano, tanto como sofrer. Deus ainda falou um monte de coisa que Acabe ia passar, ainda ele se humilhou e coisa, Deus ainda disse, então é o seguinte, não vai acontecer contigo, mas vai acontecer com teus filhos. Uma das coisas que é um dano que acontece é destruição de família. Destruição de família sempre vem por causa que a gente quer tomar um lugar que não é nosso. Aí você não tem respeito de filho, de mulher, de nada, desanda tudo. A velha aliança sempre assim, teus filhos vão sofrer, tua mulher vai sofrer, tua família vai sofrer, tu não vai passar, mas teu filho vai passar. Por quê? Porque na verdade Deus quer realmente edificação da família. Quando a família se desmancha é porque você está fora do propósito, porque Deus disse, se você crer, será salvo tu e a tua casa toda. Agora o que? Muitas vezes vou induzir, vou achar um versículo para passar a mão nisso, tipo o quê? Tipo, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra. Isso é uma indução de alguém que é falido familiar, querendo dizer que na verdade é assim mesmo. Não é assim não. Essa passagem você tem que pegar o contexto. Deus não estava esculachando a mãe e os irmãos, não. Ele estava dizendo que ele não fazia acepção, que amava a todos do mesmo jeito. Então você pega uma palavra, você induz ela para justificar uma falência tua e minha. Nós usamos a Bíblia para justificar. Pois não foi foi a mulher que tu me deu, ele estava se justificando. Vem cá, de onde é que tu tirou isso aí? Foi a mulher, então chama a mulher. Vem cá, mulher, que tu fez isso aí também? Fiz, mas é o seguinte, eu fiz por causa da serpente. Pois é, vamos voltar lá então. Gênesis 3, isso aqui Deus tem que nos selar, né? Não adianta dizer que a culpa é da mulher, a culpa é desse, a culpa é daquele, é porque a mulher não me ajudou, aí desandou.
Não, desandou porque tu é um irresponsável, não é por causa da mulher. Porque tu muitas vezes fale e quer botar a culpa nos outros. É fácil assim. Deus então disse assim, no versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, Deus disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, isso é interessante, irmãos, e importantíssimo, visto que tu atendeste à voz da mulher, ele está dizendo assim, ó, o problema não foi ela que falou, foi tu que atendeu. O problema não é o que induz, irmãos, se nós cedemos à indução, nós vamos dar conta e aquele que induziu vai dar conta também. Por isso que nós temos que aprender, em nome de Jesus, as nossas atitudes não estarem ligadas às atitudes dos outros. Porque quem errou lá vai dar conta de si mesmo. Aqui Deus chamou um por um e disse: tu vai fazer isso, tu isso e isso. Eu me lembro bem que meu pai chamava: tu vai tomar 2 varadas, tu vai tomar mais 2. Ou então dizia: tu vai tomar 3, outro vai tomar 2. Ele ficava: mas por que eu vou tomar 3 e o outro 2? Aprove a Deus. Porque sempre tem um, né? Eu me lembro bem que eu tinha uma situação que já sabia que ia tomar uma varada. O que fazia? Botava uns 2 abrigos, um atrás do outro. Que já gritava e dizia: vai pro quarto agora que eu vou lá, já vocês vão ver, vão se ajeitar que vocês vão tomar as varadas. Bah, chegava lá e começava a enfiar os abrigos um em cima do outro, porque daí não... E aí antes de bater já começava a gritaria. Ai, como tivesse morrendo, mas eu nem bati ainda que tu já tá berrando. Eu olhava aquela bundinha meia gordinha demais, o que houve aqui? Ah, tu botou uns abriguinhos. Agora tira todos e ele vai tomar 2 a mais. Ai, que bênção. Ou seja, quando você quer escapar, você acha que vai manipular Deus, você vai tomar mais varada. Gente, nós não conseguimos enganar, nós podemos enganar todo mundo. Mas a Deus não se engana e é por isso que nós temos que ter temor a Ele. Porque Ele está vendo tudo. Você pode parecer algo que você não é para os outros, você pode induzir os outros a sofrer. Você vai olhar, vai dizer: que lógica tem? Nabote morreu. É que nem Caim e Abel. É por isso que Deus não vê como o homem vê. Morrer para o homem é ruim, para Deus é uma bênção. Morrer no Senhor é uma glória. Hoje de manhã ainda estava compartilhando com a Joyce isso. Por que as pessoas têm medo de morrer? Quanto mais apegadas elas são nas coisas naturais, mais medo elas têm de morrer, porque elas não querem perder. A pessoa que não é apegada muito, ela não tem muito medo. Ela diz: amém. Agora, quando você é apegado, você tem medo, porque você não quer perder. Você tem muitas coisas: eu não quero morrer. Irmão, se Deus quiser que você morra, glória a Deus. Morrer com o Senhor é uma glória. Bem-aventurados que já morreram. Mas a pessoa que é apegada, ela não quer, ela não aceita, porque, primeiro, tem que ter fé, né? Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. O que nós esperamos? Que morrer é ir para a glória com Jesus e é uma bênção, não é? A quem não tem fé, eu não quero ir para lá. Mas se eu tiver a realidade do que é, eu digo: não, eu quero. Claro que eu não vou me matar, né? E daí eu não vou para lá, eu vou para o outro lado. Mas quando chegar a hora do Senhor, eu digo: amém, esse é o que Deus tem para mim. E é uma benção para mim. E eu preciso dessa realidade, creio que os irmãos também, né? Isso é a realidade de confiança. E é isso que nós necessitamos. Para confiar em Deus, irmãos, nós temos que sempre trazer a realidade para nós, não para os outros, com a culpa desse e daquele. Amém, se o cara te enganou, mas tu que foi enganado, bobão. Ah, mas o cara passou a perna, sim, mas e aí? Tu também acreditou? Então tu trata de sofrer o teu dano e aprender com isso. E o outro entrega para Jesus, porque Deus é que sabe. Senão a gente fica apegado nessas coisas e sempre essa autodefesa ela vem disfarçada de algo bom, né? Então a gente sempre quer mudar e a gente quer mostrar
que agora estou muito melhor. Irmão, você está como Deus quer. Você não precisa mostrar nada para ninguém. As pessoas sempre têm uma questão que querem mostrar para os outros que estão bem. Aqui está muito melhor. Não, se você está com Jesus, é óbvio que você está melhor. Você não precisa mostrar. Deus é que vai mostrar, Deus é que vai justificar, Deus é que vai trazer todas as coisas. E a gente se preocupa tanto com os outros, tanto em relação a mostrar algo de nós, como em relação a culpá-los. Porque sempre se exterioriza. E essa passagem você vê Gênesis, início. Logo quando o homem caiu, Deus já está mostrando o mistério. Olha como acontece. Olha só como é que se sucede as coisas. Olha só como vocês têm uma tendência a botar. Por isso que, irmãos, glória a Deus, né? Vamos voltar a nos arrepender. Porque esse negócio de Jezabel... Tem a Jezabel? Tem. Mas tem o Acabe também. Tem os dois malignos. Tem todo o povo que acreditou. E cada um vai sofrer o seu dano. Por isso que não bote foco em A, B ou C. Você não pode fazer isso, nem eu. Você não pode usar a Bíblia para botar a carapuça em quem quer que seja ou exteriorizar. Você tem que usar a Bíblia para trazer para você. Amém. Primeiro, fui enganado. Amém. Se o diabo usou um irmão, primeiro que eu tenho que saber é o quê? A minha luta não é contra a carne ou sangue, não é a pessoa. Essa é a realidade ou não é? Porque ali fica, porque a serpente enganou a Eva e a Eva que enganou Adão. Quantas vezes eu me perguntava logo no início, sim, aqueles lá se enlouqueceram e comeram e nós estamos aqui sofrendo até hoje. Porque Deus está mostrando lá, é você. A tua natureza é a mesma. Você faria a mesma coisa. A partir do momento que a gente dá vazão para o diabo, irmãos, nós somos um instrumento igualzinho na mão do diabo. Você faz a mesma coisa que eu e a mesma coisa que está dizendo aqui. Por que e você vai olhar natural? Sim, por que Adão e Eva lá ratearam e eu que estou sofrendo? Porque é você. Por que aquele lá picou e botou na mala, mas aquilo ali está dentro de você também? Não, mas eu não estou preso. Sim, glória a Deus, porque Jesus agora entrou, né? Agora que Jesus está dentro de mim e de você, pela misericórdia, Deus olha no coração e não permite além do que se pode suportar, né? Mas muitos, isso é um mistério, Deus entrega para esses demônios. E às vezes as pessoas precisam passar isso para ter uma realidade. Quantas pessoas? Aí muitos dizem, as pessoas vão para a cadeia lá, depois dizem que aceitaram Jesus são santas. Não, mas muitos se convertem lá. E tem muita gente solta que é mais preso dos que estão presos lá dentro. A gente tem grupo aqui no presídio, eu creio que Deus alcança as pessoas lá. Mas tem uns que se faz, mas isso tem em tudo que é lugar, mas aprove a Deus. Se Deus levou para lá e recebeu a salvação eterna, depois lá na glória vai dizer que benção que eu fui preso. Como foi bom ser afligido pelo Senhor para aprender os seus decretos. É por isso que a gente não pode julgar nada, a gente não sabe nada. É por isso que Deus disse que vai ter muitas surpresas. É por isso que diz que até meretrizes vão nos preceder no reino de Deus. Porque Deus olha para o coração, não importa se a pessoa está fazendo hoje. É por isso que a gente não pode julgar os outros. Porque você tem que cuidar de si. Agora, se a Eva fez, ela vai ser cobrada hoje. Agora, não quer dizer que você vai ser engodado e vai ser cobrado também. Agora, se você ouvir ela, você vai ser, mas não por causa dela, por causa de você mesmo. E é isso que Deus diz aqui. E você vai ver depois que todos tiveram as suas consequências. Amém? É uma glória ou não é?